Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Embora não exista uma explicação didática e muito clara sobre o que levou o mundo ao ambiente hostil e perigoso mostrado logo no começo de O Livro de Eli, fica claro que estamos diante de uma realidade onde é preciso matar o mais fraco e se alimentar dele, caso queira permanecer vivo. Não apenas porque no início já vemos o protagonista, Eli, usar um cadáver para atrair um gato, e assim matá-lo e consumir sua carne, mas também somos apresentados a um grupo de saqueadores canibais que tentam matar Eli para assim comê-lo. Eles não conseguem, pois o protagonista exibiu uma incrível agilidade e habilidades de batalha. Eli chega em uma cidade dominada por um homem chamado Carnegie, onde após testemunhar alguns de seus capangas agredirem e matarem um casal de viajantes, segue até um certo estabelecimento a fim de trocar alguns objetos por recursos para continuar sua viagem. Em seguida ele vai em um bar, onde acaba chamando a atenção de um dos agressores que vira anteriormente, e tem uma briga violenta no local, que apenas é interrompida por causa de Solara, filha de Carnegie. Impressionado com as habilidades de Eli, o sujeito tenta recrutá-lo para o seu exército particular e até dispõe Solara para satisfazer seus desejos carnais. Porém, o protagonista recusa e diz que já está ocupado com um objetivo pessoal. Passamos uma boa parte da trama sem ter o nome do protagonista apresentado. Se não fosse o título, não saberíamos imediatamente como chamá-lo. De princípio, apenas sabemos que ele pretende chegar em algum lugar, mas não é explicado o porquê ou qual é a sua verdadeira intenção. Só vemos que ele carrega um precioso livro. Por outro lado, conhecemos muito bem o objetivo do antagonista, Carnegie, um homem cruel e vil, sem escrúpulos e capaz de sacrificar qualquer coisa, inclusive a filha de sua esposa Carla, para conseguir o que quer. Descobrimos inclusive que ele possui interesses em comum com Eli. E após este, passar uma noite na cidade, o vilão descobre que o livro que o protagonista carregava, que mais tarde entendemos se tratar de uma bíblia, é o objetivo mais desejado de Carnegie. É revelado mais tarde que o que causou a extinção de boa parte da humanidade foi uma guerra nuclear que aumentou a intensidade do brilho do sol, matando a maioria da população e deixando os poucos restantes cegos pela luz. Carnegie, por essa razão, se demonstra arrogante perante aos outros, não apenas por enxergar aparentemente bem, mas também por ser um ávido leitor, e talvez por essas razões se considere superior aos demais. Porém, mais tarde, ele descobre que não era tão invencível quanto queria, e por mais que possuísse muito conhecimento, recursos e homens ao seu dispor, não poderia utilizar a influência da última Bíblia do mundo a fim de suprir seus próprios interesses. O filme, através de seu antagonista, mostra como até mesmo os homens mais cultos e intelectuais podem ser arrogantes e desprezíveis, preferindo usar o seu conhecimento em prol exclusivamente de benefício próprio. Carnegie sabia que a Bíblia atrairia pessoas de todas as partes do mundo para sua cidade. Por isso, não demora para entendermos que ele queria o livro não apenas porque reconhecia seu valor individual, e muito menos tinha a intenção de pôr em prática os ensinamentos da Bíblia, de ajudar ou trazer genuína esperança aos necessitados, mas buscava se aproveitar da crença das pessoas desesperadas e carentes. Após Solara recitar uma oração com sua mãe, que ela aprendeu com Eli, o antagonista, já familiarizado com as palavras, desconfia de seu hóspede e acaba descobrindo que ele tem o livro que ele tanto procurava. E assim, se inicia uma perseguição intensa e feroz de Carnegie para tirar o livro de Eli. Solara segue o protagonista, a fim de se tornar uma espécie de aprendiz dele. No início, o personagem é resistente à ideia, e até chega a enganar a garota para se livrar dela. Mas após salvá-la de um grupo de canibais saqueadores, ele torna a menina a sua protegida. Apesar de possuir uma atmosfera densa e sombria, o filme adota uma violência mais estilizada, que remete ao estilo de uma HQ e até mesmo de faroestes em alguns momentos, o que talvez seja uma forma de amenizar o clima desolador desse mundo. Ainda assim, há passagens que nos lembram da hostilidade que se tornou comum. Observamos isso tanto no comportamento sádico e violento de Carnegie, como também nas cenas em que Eli é obrigada a ser brutal, mesmo contra sua vontade. A principal temática da obra é a fé e como ela pode nos tornar resistentes e conceder força em momentos de fraqueza. Tanto o protagonista quanto o Carnegie demonstram acreditar em algo, e suas respectivas crenças, ainda que distorcidas ou incompreensíveis, os motivam a seguir em frente. Evidentemente, Eli é o personagem com quem nos relacionamos e de fato torcemos e acreditamos, mesmo que seu principal objetivo seja um mistério por boa parte da trama. Contudo, ele não é exatamente um herói, visto que se nega a ajudar um casal que está sendo atacado nas primeiras cenas do longa, além de usar da violência, mas, para ser justo, apenas em último caso para autodefesa. Porém, ele esboça uma certa bondade, que talvez não veja sentido em demonstrar ou cultivar, embora seja incapaz de negá-la.
Eli também ostenta uma pose tranquila e serena, mesmo em situações tensas e conflituosas. Este, que ao mesmo tempo é uma forma até involuntária de afastar potenciais inimigos, por demonstrar segurança e indiferença, também é o seu maior defeito, visto que sustentar essa postura insensível custa a vida de pessoas que poderia ajudar. Ele só demonstra altruísmo depois de resgatar Solara e se tornar um tutor para a garota. Ainda assim, há poucas cenas em que vemos Eli ensinar algo realmente valioso para tornar a menina mais forte e capaz de cuidar de si própria. E por mais que consigamos acreditar na amizade que se desenvolve entre eles, talvez a relação entre aprendiz e mestre tenha beneficiado mais este último, devido à mudança de perspectiva que proporciona a Eli. Contudo, o importante é que Solara amadureceu e gradativamente caminha para se tornar tão implacável ou até mais do que seu tutor. Depois de escapar da cidade de Carnegie, a dupla encontra a casa de um casal de idosos que, por mais que se mostrem simpáticos, a princípio, revelam-se canibais. Antes que pudessem fugir, o exército de Carnegie aparece e fuzila a residência, matando os idosos e tornando os dois protagonistas reféns. Eli decide entregar a Bíblia, a fim de poupar a vida de Solara. Ele é baleado na barriga e a garota é levada presa. No caminho, ela consegue destruir 2 dos comboios que a escoltavam e usaram para escapar. Por não ter gasolina o suficiente, Carnegie deixa a garota fugir e volta para sua cidade com a Bíblia. Solara volta para resgatar Eli e o encontra andando normalmente como se não estivesse ferido. Por incrível que pareça, ele não demonstra preocupação com a Bíblia que perdeu, e sua serenidade, embora já comum, nos leva a acreditar que talvez ele tenha conseguido enganar Carnegie. Quando finalmente chega ao seu destino, descobrimos que Eli procurava uma espécie de curadoria de livros, formada por pessoas que tentavam revitalizar a sociedade através da cultura, trazendo de volta as obras literárias que foram queimadas na guerra, e o último livro que eles precisavam para completar a coleção era justamente a Bíblia que Eli carregava. É notável que a fotografia toma tons mais coloridos nessa parte do filme, a fim de simbolizar a esperança, em contraposição ao cinza amarelado do velho mundo. Isso também é uma forma de ilustrar a situação de Carnegie. Como já citado antes, ele era um ávido leitor, alguém que poderia contribuir muito para a reconstrução da sociedade, mas a sua ganância e prepotência o deixou cego, por isso seu mundo permaneceria cinza, sem cor. Eli, por outro lado, era humilde o suficiente para entender que não podia salvar o mundo sozinho, tanto que é por isso que ele não se desespera ao perder o livro, pois diferente de seu rival, o protagonista não conhecia apenas o conteúdo, mas tinha entendido ele. Mais importante do que carregar ou decorar palavras organizadas em folhas de papel era demonstrar em ações os ensinamentos aprendidos. Quando Carnegie finalmente abre a Bíblia, descobre que ela está toda escrita em linguagem braille, e temos uma das principais revelações do filme. Eli era cego e tinha memorizado todos os escritos ali presentes, podendo assim passar o conhecimento adiante. Mais uma vez, o filme exalta a ideia de que os verdadeiros disciplinados não são os que detêm o conhecimento para si de forma egoísta, e sim aqueles que também se preocupam em passá-lo adiante, para que essa sabedoria valiosa não se perca com o tempo e nem fique limitada. Desse modo, pode perdurar e atravessar gerações, alimentando intelectualmente aqueles interessados. Descobrir que Eli era cego é realmente surpreendente, mas reforça a ideia de que não precisávamos entender o propósito do protagonista, apenas acreditar e confiar nele. Mesmo em tese, sendo alguém incapaz de enxergar o horizonte, Eli visualizava o futuro que poderia acontecer se fizesse algo. O personagem tinha um objetivo traçado e não se importava com quem se intrometesse no seu caminho, também porque poderia superar qualquer obstáculo com suas notáveis habilidades, mas principalmente porque sabia que tinha uma força divina guiando seus passos. Eli era um homem que não temia mal algum, mesmo que estivesse caminhando pelo Vale da Morte. Carnegie, por outro lado, alcança o seu objetivo, contudo era incapaz de compreender a linguagem braille, lembrando que esse era um mundo tomado por pessoas parcialmente ou completamente cegas. Oportunidade ele teve de buscar esse conhecimento, e talvez se tivesse sido mais humilde, poderia ter aprendido com o próprio Eli, a linguagem. Mas ao invés disso, preferiu apelar quase que instantaneamente para a violência como principal alternativa. O personagem estava tão preocupado com o superficial que não enxergava que ele era o verdadeiro cego. Ele até pede ajuda para sua esposa Carla, que também é cega, mas ela se recusa e ainda vemos que a cidade do homem se torna um verdadeiro caos, com as pessoas cometendo as piores barbáries, sem nenhum pudor, e fazendo uma alusão à cidade das histórias bíblicas, Sodoma, que por ser considerado um lugar de puro pecado, foi destruída por Deus. Vemos Eli recitando o livro inteiro, que é transcrito por um dos funcionários da curadoria, e após ter a obra finalmente publicada, ele morre de velhice. Escutamos um monólogo seu em off, pedindo mais uma vez para que Deus cuide das próximas gerações, assim como cuidou dele, e para que proteja principalmente sua companheira Solara.
Ela inclusive vai embora, vestindo roupas parecidas com a de Eli, nos levando a entender que ela pretende retornar à cidade para se vingar de Carnegie, caso ele ainda esteja vivo. O livro de Eli talvez não seja tão chocante e intenso como outras obras que abordam temas apocalípticos, mas é preciso se lembrar que esta é, antes de qualquer coisa, a história de um homem guiado intensamente pela fé e fervorosamente confiante de si mesmo, que ainda aprende, mesmo que de forma sutil, a dar valor para os ensinamentos que carregava e, por consequência, as pessoas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.